Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós vamos discutir o texto da professora Marilda Vilela Yamamoto, é o texto Serviço Social na Cena Contemporânea, né? Esse texto, ele foi criado para a especialização Serviço Social e Direitos Sociais. É um texto muito, né, amplo, né? Por quê? Porque ele traz a discussão de fato da realidade, ele traz a discussão de como essa realidade ela é materializada e de como a nossa profissão ela se entrelaça nessa realidade. Né? Por isso que eu sempre reafirmo, é um texto contemporâneo, um texto que de fato, embora ele tenha sido criado, né, há alguns anos, ele traz sim respostas, inclusive respostas profissionais para o que nós precisamos ter diante, né, da nossa realidade, diante da realidade dos sujeitos, diante da conjuntura que nós vivenciamos. E aí ela começa, ele é um texto que ele propõe apresentar uma visão panorâmica do serviço social na atualidade, ou seja, uma visão ampla, né? Uma visão que nós pensamos ela partir, né, dos preceitos marxistas de totalidade. Professor, o que é essa totalidade? Essa totalidade é a gente visualizar a realidade social de forma ampla, não superficial. Por quê? Porque a superficialidade todo mundo consegue visualizar, todo mundo consegue ver. Agora sim, as perspectivas amplas, as perspectivas mais emancipatórias, são poucas as pessoas que conseguem ver. E é importante a gente ter essa percepção, porque a partir do momento que a gente tem essa percepção, nós conseguimos ter uma atuação mais assertiva, nós conseguimos ter uma atuação mais direcionada para o que de fato nós imaginamos, nós defendemos, na verdade, né? Para a emancipação da cidadania. E aí ela começa dizendo que o ponto de afirmação é de que a luta pela afirmação de direitos é hoje também a luta contra o capital. Né? Professor, o que ela quis dizer com essa afirmação? Ao tempo em que nós estamos lutando aí para que os direitos sociais eles sejam materializados, para que os direitos sociais eles sejam de fato chegue aos sujeitos, a gente também está lutando aí contra uma ordem burguesa. Né? E essa ordem burguesa é uma ordem que massacra, é uma ordem que exclui, é uma ordem que de fato torna os indivíduos mais vulneráveis. Né? Quando a gente percebe que, professor, então o senhor está dizendo que o capitalismo é uma coisa ruim. Né? A forma como ele se materializa, sim. Hoje nós vivemos um capitalismo financeiro, né? Onde a especulação é que predomina. E esse capitalismo que nós vivenciamos hoje, na verdade, desde o início das fases do capitalismo, que com certeza vocês já estudaram, né? É um sistema que massacra as pessoas e que não deixa as pessoas ter dignidade de viver. Professor, então você está dizendo que as expressões da questão social elas surgem a partir do sistema capitalista? Sim. Por quê? Porque quando tem o embate entre o capital e o trabalho, né, a sociedade ela começa a se desmantelar. Ela começa a tomar refrações que são refrações muito destrutivas, né? Então, de fato, por isso que a autora traz essa afirmação. Ao tempo em que a gente está lutando pela afirmação dos direitos sociais, a gente também está lutando pela contra, na verdade, o capitalismo. E aí ela começa a dizer: ao eleger os direitos sociais e competências profissionais como eixos de debate sobre o serviço social na cena contemporânea, responde tanto, né, às reais demandas da categoria profissional, como o seu labor cotidiano, quanto também cobre uma importante lacuna na literatura especializada recente sobre a temática de competências profissionais numa perspectiva histórica. Né? Aí ela está dizendo que quando a gente vai discutir direitos sociais e competências profissionais, ela diz que esse texto que ela construiu é um texto que rompe, né, toda uma perspectiva que o serviço social também havia construído em relação à realidade. É um texto que traz tanto a amplitude, como eu disse para você, da sociedade, como também traz uma amplitude em relação à nossa profissão. E ao perfil profissional que deve ser construído, né, dentro dessa realidade.
ela diz que as competências aqui referidas não se confundem com o discurso de competência, né, que Shaw disse lá em 89, institucionalmente permitido e autorizado pelas instâncias burocráticas dos organismos empregadores. Nessa estratégia de dissimulação do real. Por quê? Porque quando a gente discute competência dentro do serviço público, ele vai mais pelo viés burocrático, ele vai mais pelo viés assim de dissimular a realidade e não fazer com que essa realidade ela seja vista de forma ampla, né? Essa dissimulação ela é a tal ponto que acaba que segrega as pessoas. Se é das pessoas terem acesso a esses direitos, elas têm esses direitos negados. Então, é importantíssimo quando a gente traz essa compreensão. Por quê? Porque essa compreensão, ela mostra pra gente como a realidade ela se constitui, como a realidade ela se constrói, se desconstrói também, porque a todo tempo nós estamos nesse processo de construção, desconstrução e reconstrução, né? E a partir dessa percepção, a autora diz, né, que competência no serviço público é uma competência que não é a mesma competência que nós compreendemos no serviço social. E vocês vão entender por que ela diz isso. Essas discussões, gente, eu estou trazendo para vocês, só que elas também estão, né, postas lá naquele texto que eu enviei para vocês no grupo, né, para vocês poderem, na medida que vocês forem lendo, vocês vão compreender de fato o que eu estou explicando. E aí ela diz, não é, pois, dessa competência que se trata, mas seu reverso. A competência crítica, capaz de desvendar os fundamentos, de os fundamentos conservatistas e tecnocráticos do discurso da competência burocrática. O discurso competente é crítico quando vai à raiz e desvenda a trama submersa dos conhecimentos que explica estratégias de ação, né? É importante quando a gente vê essa discussão, porque de fato ela diz assim que a competência, né, que nós vemos no serviço social é uma competência mais emancipatória, né? É uma competência que a gente percebe o sujeito de forma mais sublime, né, de forma mais pura, mais crua. E a partir dessa nossa percepção dos sujeitos que nós estamos atendendo nos serviços públicos, nós conseguimos, né, direcionar ele, orientar ele para os direitos que de fato já são estabelecidos pela nossa Constituição Federal. E aí ele tem acesso a esses direitos, o que materializa a dignidade da pessoa humana. E aí ela continua, essa crítica não é apenas inspiradora de conhecimento e com os pontos de vista de classe, por meio dos quais são construídos os discursos. Suas bases históricas, a maneira de pensar e interpretar a vida social das classes ou segmentos de classe que apresentam esse discurso como dotado de universalidade, identificando novas lacunas e omissão, né? Ou seja, a gente pensar nessa perspectiva da competência de uma forma histórica, porque, como eu já disse para vocês em outras aulas, nós temos que pensar o serviço social de forma histórica. Nós não conseguimos, é indimensionável a gente pensar o serviço social só de forma como ele se materializa na realidade. A história ela está aí para isso, para poder nos mostrar, para poder nos direcionar ao que de fato, né, é importante a gente poder compreender enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto sociedade. É por isso que a gente sempre reafirma. Nós temos um processo histórico que foi o processo que formou a sociedade brasileira. Nós temos um processo histórico que foi um processo que formou a nossa profissão, que estava dentro desse processo da constituição da formação da sociedade brasileira. Então, assim, pensar nisso é como a gente percebe assim, o antes, né? Como a nossa profissão era antes e como ela veio se construindo ao longo da história, certo? E aí, turma, a gente encerra essa primeira aula. Eu vou postar mais 3 aulas relacionadas a esse texto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês perguntem no grupo, que eu vou estar a manhã toda e a tarde toda disponível para vocês. No entanto, é importante que vocês também façam a leitura do texto, né, para que vocês tenham uma compreensão mais ampla
em relação ao que aqui foi discutido. Por quê? Porque a autora ela traz vários elementos, e os elementos que são postos na aula são os elementos mais importantes, mas tem outros que também são necessários, tá? Abraço.